Meus irmãos, eu os convido a abrirem comigo a santa palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Filipenses. Estamos fazendo exposição sequenciada dessa carta e hoje chegamos ao capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a nossa exposição será dos versos 1 até o verso de número 4. Porém, vamos ler até o verso 11. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a santa palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Até aqui a leitura da santa palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos mais uma vez invocar o santo nome do Senhor em oração. Bendito Deus e bondoso Pai, estamos aqui mais uma vez, nesse teu santo dia, na tua presença santa, augusta, perfeita. Pai, com temor e tremor que nos achegamos diante do Senhor, lembrando que o Senhor é fogo consumidor, que o Senhor não pode contemplar o mal, sente indignação todos os dias pelos pecados dos homens, mas ao mesmo tempo Tu és um Deus clemente, misericordioso, compassivo, longânimo, tardio em irar-se, pronto para perdoar. E suplicamos, ó Deus, que esse seu caráter, que atrai, que une aqueles que temem o Teu nome, seja manifesto nessa manhã. Pedimos que a Tua palavra opere esse lavar santificador nos nossos corações. Rogamos a Ti, ó Pai, a assistência do Teu Santo Espírito, o real expositor da palavra. Ele fale por meio do Teu servo as palavras inspiradas da Escritura, mas que Ele penetre nos corações, nos recessos, nos locais escondidos, onde homem algum pode contemplar ou penetrar, mas o Espírito pode. Expor os pensamentos, as intenções dos corações, nos levando à convicção e às lágrimas pelos nossos pecados e nos levando ao final, ao pé do Calvário, onde há perdão, consolação, restauração, onde há unidade perfeita.
Meu Deus, sustenta-nos todos, carecemos da tua assistência, do teu auxílio, que o Senhor nos abençoe. Se não fosse o Senhor, ó Pai, há muito já teríamos perecido, mas é o Senhor que nos sustenta, o Senhor é a nossa esperança. Fica conosco, ó Pai, nessa manhã, assim lhe suplicamos e lhe oramos, em nome de Jesus, amém. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos fazendo exposição sequenciada dessa carta e os irmãos devem se lembrar que estamos agora numa sessão importante, onde o apóstolo está preparando a igreja de uma forma direta, com exortações, instruções, ordenanças diretas para a vida deles, para que eles estejam prontos para enfrentar as adversidades. Já falamos aqui diversas vezes que a igreja dos Filipenses passava por um momento de grande aflição, perseguição, lutas de todos os lados, por fora, por dentro. O próprio apóstolo Paulo relatou algo da sua própria aflição lá em Roma, e de forma indireta já instruiu a eles como eles devem proceder, isto é, da mesma forma como ele estava agindo em Roma. Mas a partir então do verso 27 do capítulo 1, ele passa a falar à igreja. O tema central dessa sessão é essa primeira frase aqui do verso 27 do capítulo 1, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo estava preocupado com a conduta da igreja, com a postura da igreja naquela situação de adversidade, e assim ele passa a dar várias instruções específicas que representam o que significa viver dignamente do evangelho de Cristo Jesus. Ele falou sobre estarem unidos para a batalha, diante das aflições, diante dos inimigos e dos adversários. A igreja deveria apresentar uma linha de defesa e também de ataque unificada, estando todos prontos para lutarem juntos pela fé evangélica. Ele falou das aflições, ele falou de que modo o crente deve se relacionar com as aflições, com os sofrimentos, isto é, receber com alegria, porque é uma graça de Deus, é um favor imerecido passar por todo tipo de aflição, e assim ele prepara os crentes para se relacionar com o que o mundo pode causar à igreja. Mas agora aqui, a partir do verso 2, ou digo, do capítulo 2, ainda sobre essa instrução de viver dignamente do evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo fala agora de um outro problema. Não um problema externo à igreja, problema dos adversários, dos inimigos, do sofrimento, das aflições, mas um problema interno. Existe um modo digno de viver do evangelho para com os de dentro da igreja. O problema era o problema da desunião entre os irmãos. E assim então queremos considerar essa passagem, capítulo 2, versos 1 ao 4, sobre o seguinte tema: um forte apelo pela unidade na igreja. Um forte apelo pela unidade na igreja. Em primeiro lugar, queremos considerar mais detalhadamente qual era o problema. Em segundo lugar, considerar o apelo do apóstolo Paulo. E em último lugar, considerar o remédio que ele prescreve para aquela situação de desunião. O problema, o apelo e o remédio. Em primeiro lugar, considerando o problema que Paulo está tratando aqui nesses versos de 1 a 4, meus irmãos, era o problema da desunião entre os irmãos. Meus irmãos, não entendam mal. A igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos, era uma igreja valorosa. Era uma igreja que tinha qualidades excelentes e admiráveis. Eles eram generosos para com Paulo, para com a causa de Deus, enviaram donativos para sustentar a causa do evangelho para Paulo.
Paulo mesmo chama aquela igreja, os irmãos devem se lembrar, lá no início do capítulo 1, de que eles eram parceiros juntamente com Paulo no Evangelho, eram sócios de Paulo, tinham se doado para fazer a causa do Evangelho avançar. Mais adiante, no capítulo 4, o apóstolo Paulo chega a dizer que aquela igreja era amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa. Era uma igreja que trazia profunda alegria ao coração de Paulo. E Paulo expressou isso naquela bela oração que ele faz a respeito dos filipenses no capítulo 1, que ele sempre faz orações com alegria ao se lembrar daqueles irmãos. Ou seja, não me entenda mal, era uma igreja que trazia grande alegria ao coração do apóstolo Paulo. Porém, não era uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Olhando de fora, se você não pertencesse àquela comunidade, talvez fosse um visitante, ou alguém que não conhece os detalhes internos da igreja, as conversas nos corredores, você veria uma igreja comprometida, dedicada, uma igreja que não media esforços para ver o evangelho de Cristo avançar, que enviava donativos. Quem olhava de fora facilmente percebia ali uma igreja que tinha uma fé vibrante e atuante, uma igreja verdadeiramente comprometida. Porém, a perspectiva de fora não era exatamente igual à perspectiva de dentro. Se você tivesse a oportunidade de ouvir as conversas nos corredores, entrar na vida da igreja mais intimamente e saber como anda o relacionamento entre os irmãos, você perceberia que as coisas não eram tão boas assim, haviam problemas, divisões internas entre os irmãos. Será que os irmãos já estavam perdendo um pouco a paciência uns com os outros? Será que eles já haviam começado a exagerar os defeitos e as faltas de um irmão e minimizar as qualidades? Será que já havia fofoca, competição entre os irmãos? O fato é que a alegria do apóstolo Paulo pela aquela igreja, a igreja dos filipenses, estava seriamente comprometida, ou podemos dizer, limitada, pela falta de unidade entre os irmãos. Mais adiante, o apóstolo Paulo vai citar nomes. Rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Havia divisões internas. E meus irmãos, esse é um problema que existia na igreja dos filipenses. E é um problema que continua assolando a igreja até hoje. Até hoje, a igreja tem que enfrentar problemas internos de divisões, briguinhas, confusões, de modo que prejudica a unidade da igreja. Por exemplo, algumas causas dessas brigas ao culto de personalidade, a egos excessivamente massageados, pessoas que não admitem serem contrariadas nas suas opiniões, pessoas competindo para ver quem vai ocupar o lugar de proeminência na igreja e receber a atenção de todos, pessoas melindrosas, que não podem ouvir uma exortação, uma palavra contra elas, e que se ofendem muito facilmente e logo cultivam raiz de amargura no seu coração. Pessoas idólatras, que idolatram a sua própria pessoa, a sua própria imagem, e se os outros não se juntam a ele na adoração da sua própria pessoa, logo ele se sente ofendido. E tudo isso, meus irmãos, enfraquece a igreja, enfraquece o corpo, restringe o crescimento espiritual do corpo como um todo, seriamente enfraquece também o testemunho da igreja, pois como poderá haver união e unidade para lutar com os de fora, se internamente nós estamos divididos, nos atracando e brigando? E pior do que tudo, a igreja se torna motivo de zombaria para o mundo, que adora ver a igreja se degladiando internamente.
Meus irmãos, a bem da verdade, é que existe problema dessa natureza em nosso meio também, nessa igreja daqui. Eu quero crer e eu creio que todos aqui estão comprometidos com a causa do Evangelho. Somos todos parceiros do Evangelho, não somos? Comprometidos com a fé reformada. Não duvido por um minuto de que os irmãos amam a Cristo e desejam ver o progresso e o avanço do Evangelho, como a igreja dos Filipenses. Porém, vamos ser sinceros, todos sabemos que há problema de desunião na nossa igreja também. Existem pessoas aqui que têm dificuldade de olhar no olho do irmão, de apertar a sua mão, de dizer bom dia, não gosto de fulano, não tenho paciência para cicrano, beltrano, insuportável. E assim é divisão na nossa igreja também. E o apóstolo Paulo então trata disso com os filipenses, e por extensão, minha oração é que ele trate também na nossa própria congregação, do problema de desunião. Mas de que maneira o apóstolo então trata desse problema? Ele trata com uma dura reprimenda? Não. Uma exortação duríssima, uma ordem apostólica? Não. Ele trata desse problema com um apelo forte e sincero. Esse é o nosso segundo ponto. Vemos aqui nesses versos, especialmente no verso 1 e no início do verso 2, o apóstolo Paulo fazendo um apelo, apelando à igreja que ele tanto amava, para que eles vivessem em união. Se você ler detalhadamente, pausadamente esses versos e meditar, é como se você pudesse ver o apóstolo Paulo quase que aqui se colocando de joelhos, cobrindo o seu rosto e implorando à igreja: por favor, por tudo que é mais sagrado, aprendam a viver em união. Por aquilo que é mais importante na sua vida, vivam unidos. Ele não dá meramente uma ordem, ele faz um apelo pessoal, um apelo apaixonado. Ele fala intimamente ao coração da igreja, para que a igreja se sensibilize, para que a igreja tenha consciência, acorde, volte à sensatez e veja que desunião na igreja é completamente sem sentido. Isso ele faz, meus irmãos, aqui olhando o verso 1, apelando em primeiro lugar à experiência dos filipenses, da fé em Cristo e dos benefícios do Evangelho. Ele fala: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor nessa igreja, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, aprendam a viver em união. É o argumento da sensatez. Se vocês são crentes, e eu sei que vocês são, Paulo aqui não está duvidando da fé dos filipenses. A condicional aqui não é uma condicional de dúvida, mas é um condicional para trazer a reflexão, a condição deles e considerar as implicações na vida prática da igreja como um todo. Vocês são crentes, não são, filipenses? Vocês foram salvos pela graça de Deus, não foram? Eu não estou falando com aqueles que são chamados santos em Cristo Jesus, como ele menciona logo na abertura da sua carta. Então considere que qualquer tipo de desunião, qualquer tipo de desavença entre irmãos na fé, é completamente inconsistente, é completamente insensato, incompatível com a vida da fé. Se queremos viver dignamente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, diz Paulo, considerando a glória desse Evangelho, precisamos viver em união. E ele faz essas declarações: se há, pois, alguma exortação em Cristo. O que isso quer dizer? Se Cristo para você é uma fonte de exortação e encorajamento, o apóstolo Paulo questiona. Se Cristo, a pessoa de Cristo, a sua obra, o Messias, tem algum
impacto na sua vida, se ele é mais do que uma mera figura religiosa, mas é alguém que você tem um relacionamento vivo, íntimo, verdadeiro, se você está unido a Cristo e Ele de alguma maneira lhe exorta, se Cristo exerce algum tipo de influência na sua conduta, na sua vida, que Cristo então seja relevante na sua vida nesse ponto, que vocês aprendam a viver em união uns para com os outros. Se há alguma consolação de amor, se alguma vez vocês foram consolados, experimentaram o conforto, o consolo e a paz que vem desse grande amor de Cristo. Se você já sentiu alguma vez o alívio de ter os seus pecados perdoados por aquele que muito amou e deu o seu Filho por nós, se o amor de Cristo tem alguma relevância na sua vida, se a grande compaixão de Deus revelada na cruz em algum grau toca o seu coração, se você já experimentou o gozo e a doçura da bondade de Deus em Cristo, se a cruz lhe emociona um pouquinho que seja, se você conhece algo daquilo que fala João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aprendam a viver em união. Se você ama a Cristo e tem recebido do seu amor, se você compreende aquilo que o apóstolo Paulo aos Filipenses, que com todos os santos devemos compreender qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, então aprendam a viver em união. Se vocês têm experimentado, disse o apóstolo Paulo mais uma vez, alguma comunhão do Espírito Santo, se vocês têm gozado ou sentido o privilégio de ter o Espírito Santo habitando em você, lhe conformando à imagem de Cristo, se você tem sido tornado participante dessa comunhão santa, mística, espiritual, sobrenatural, operada pelo Espírito Santo, se você já provou os dons celestiais, que é o Espírito Santo que concede, lhe concedendo fé, lhe concedendo arrependimento, lhe concedendo santificação, e todos os benefícios da salvação que vem através do Espírito, então aprendam a viver em união e amor uns para com os outros. Se há em você algum afeto entranhado e misericórdia, essa palavra aqui, entranhados afetos, é importante, a palavra que se refere literalmente no original às vísceras, que no período bíblico era considerado o centro das emoções do homem. Quando sentimos uma emoção forte, sentimos algo borbulhar aqui dentro da barriga, e por isso eles falavam de entranhas, como se hoje falamos do coração, que é o centro das emoções. Ou seja, se você tem algum tipo de emoção, e simpatia, e compaixão, então aprenda a viver em união. Essa palavra aqui, misericórdia, também tem esse sentido de simpatia, de ser tocado pela condição miserável e difícil dos irmãos. Se você não é, em outras palavras, uma pedra de gelo, um robô sem sentimento, mas você é tocado no seu coração é sensível, sente alguma coisa, algum tipo de emoção, nem que seja um pouquinho, se flui sangue no seu coração, de modo que você não tem como se ficar plenamente insensível ao que acontece fora de você, especialmente na igreja e para com os irmãos, então aprenda a viver em união. Felizmente existem pessoas na igreja que são como pedras de gelo, confessam terem recebido o evangelho da graça,
mas não são tocados por nada, nada lhes comove, nada lhes afeta, para que ele sinta compaixão, simpatia, misericórdia por outra pessoa. Tal pessoa é como uma lepra no corpo de Cristo. Aqueles que são acometidos da lepra perdem a sensibilidade, não sentem dor. Esse é um dos efeitos da lepra. Destrói o sistema nervoso e você se passa a ser insensível. Uma pessoa que tem uma lepra severa pode colocar a mão no fogo e não sentir absolutamente nada. Existem pessoas na igreja que têm uma lepra de coração, que não têm entranhados afetos de misericórdia, compaixão e simpatia, completamente indiferentes para com a vida da igreja. E o pior, tem gente que se orgulha de ser assim, que acha bom ser assim, ter essa frieza, brinca com isso, faz piada. Mas Paulo não acreditava que os filipenses é assim, tampouco acreditamos que os irmãos são assim. Nós cremos que os irmãos têm experimentado bênçãos celestiais, benefícios que advêm da cruz de Cristo. Todos esses benefícios que o apóstolo Paulo menciona, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, simpatia e compaixão, são todos benefícios que fluem da cruz de Cristo e do seu Evangelho. Benefícios que são todos centrados na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E nós cremos que os irmãos têm experimentado isso, em algum grau. Têm fé nele. São sinceros, genuínos na sua busca ao Senhor Jesus. Então, se vocês têm experimentado algo do Evangelho, diz o apóstolo Paulo, aprenda a viver em união uns com os outros. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, você é crente? Qual o valor do Evangelho na sua vida? Se você pudesse botar um preço, teria algum preço que você botaria para o valor do Evangelho na sua vida? Seu trabalho é mais importante do que o Evangelho? Certamente que não. Seus filhos são mais importantes do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo e o Evangelho? Certamente que não. Se você é genuinamente crente em Cristo Jesus, o Evangelho é a coisa mais importante da sua vida. E se você quer viver dignamente desse Evangelho, considerando todos os benefícios que você tem recebido, a forma é: aprenda a viver em união uns para com os outros. Essa era a vida do apóstolo Paulo. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo falou, no capítulo 2, verso 20, ele fala: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo pela fé, vivo em Cristo. Logo, vivo consistente com Cristo. Se pudéssemos resumir esse apelo que o apóstolo Paulo está fazendo, então eu lhe rogo, por tudo que é mais sagrado, pelo próprio Evangelho, pelos benefícios que fluem da cruz, por favor, aprendam a viver em união, uns para com os outros. Ele apela então para a experiência espiritual. Mas ele faz um outro apelo também. Logo no início do verso 2 ele fala: completai a minha alegria. Completai a minha alegria vivendo em união. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, como mencionamos na introdução, tinha grande alegria pelaquela igreja. Ele não está dizendo aqui, e veja o amor e o cuidado pastoral dele. Ele não está dizendo aqui que ele tinha grande tristeza pelaquela igreja, porque havia divisões. Não. Ele fala: eu amo todos vocês, amo cada um. Essa igreja é minha coroa, é minha alegria. Conheço cada um de vocês, me toco pela história de conversão de vocês. Lídia, você lembra daquele dia onde nos encontramos ali, você quando era vendedora de púrpura,
ali naquele lugar para beber água, eu me encontrei e lhe falei do Evangelho. E você lembra a comunhão do Espírito Santo que você experimentou? Lhe abrindo o entendimento para compreender as palavras que eu lhe disse. Eu lhe amo, Lídia. Você para mim era uma alegria. Ah, carcereiro, você lembra? Sinto grande alegria toda vez que penso naquela história, na história da sua conversão. Que dia memorável, inesquecível. Estávamos ali presos e o Senhor abriu as prisões, as portas das prisões, e você queria se matar. Mas Deus me ajudou, usou a mim para lhe impedir nesse ato. Lhe preguei o Evangelho, lhe anunciei a cruz. E você então, comovido, me fez a maior de todas as perguntas: o que posso fazer para ser salvo? E eu lhe dei a maior de todas as respostas: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E tu e a tua casa foram salvos. Vocês lembram? Eu lembro. Isso me traz grande alegria. Ver não só a sua conversão, mas ver o progresso na fé. Como vocês deram acolhida ao Evangelho, como vocês têm sustentado a igreja. Me sustentado, amado o trabalho da palavra de Deus, e por isso eu tenho grande alegria por todos vocês. Meus irmãos, essa é a história de um pastor. O apóstolo Paulo aqui apenas está abrindo o seu coração pastoral e falando da alegria que ele sentia por essa igreja. E é assim o sentimento da liderança dessa igreja para com vocês. Creio que eu posso falar em nome do pastor Josafá, que a igreja é fonte de alegria para nós. Quando pensamos em cada um, lembramos a história de cada um, algumas bem antigas. Pensamos como a graça de Deus tem trabalhado na vida de um, na vida de outro. Pensamos e temos alegria, e falamos como o apóstolo Paulo, em todas as nossas orações, lembramos dos irmãos com grande alegria e súplicas por todos vós. Os presbíteros amam vocês, amam essa igreja, vocês são nossa alegria, vocês são nossa ocupação diária. Vivemos para amar vocês, para pensar em vocês, para nos preocuparmos com vocês. Vocês são fonte da nossa alegria e satisfação, estão nas nossas mentes de dia e de noite. Muito mais do que Paulo, muito mais do que eu, os presbíteros, o reverendo Josafá, a igreja é a fonte da alegria do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo chama a igreja de a menina dos meus olhos, a minha noiva, a minha preciosa. A palavra fala que Cristo tem ciúmes das suas igrejas, vela de dia e de noite pelas suas ovelhas, vive todo dia a interceder por nós, para que sejamos salvos completamente, sentado à direita do Pai. A igreja é fonte de alegria para Cristo Jesus. Veja a alegria que o Senhor Jesus Cristo tinha pelo seu servo Jó, homem temente a Deus, que se desviava do mal, temia o Senhor. Ele se orgulhava do seu filho, que lhe obedecia a palavra, sacrificava todos os dias pelos seus filhos, era piedoso. A igreja é fonte de alegria para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porém, existe um probleminha que impede que essa alegria seja completa, que essa alegria seja plena. É que há divisão entre os irmãos. Existe algo que limita e que atrapalha, que a gente não pode dizer, eu não estou plenamente feliz ainda. Embora eu ame a todos, não estou plenamente feliz, porque há divisão. Então o apóstolo Paulo fala: completai a minha alegria. Afinal de contas, como posso ser feliz se aqueles que eu amo não se entendem? Não olham nos olhos uns dos outros e vivem a brigar? É mais ou menos o sentimento de uma mãe de muitos filhos. Uma mãe que tem muitos filhos ama a todos individualmente. Cada filho é uma fonte de profunda alegria para o coração de uma mãe. Porém, uma mãe não sente alegria plena se os filhos vivem a brigar. O sentimento pleno do coração de uma mãe não está na soma da alegria individual que ela tem por cada filho.
Mas a alegria plena no coração de uma mãe está quando os filhos se amam. Quando os filhos sentem alegria na presença uns dos outros. Você quer ver uma mãe feliz? Basta colocar os filhos ali, brincando, feliz, curtindo um ao outro, unidos. A mãe está satisfeita. E é esse o sentimento do apóstolo Paulo. É esse o sentimento da nossa igreja, da nossa liderança. É esse o sentimento do Senhor Jesus Cristo. Alegria plena na igreja. É a alegria dos irmãos plenamente unidos. Na sua oração sacerdotal, o Senhor fala isso de uma forma bela. Ele descreve a sua missão como mediador nesses termos, de ter a união da igreja. Veja o que ele fala. João 17, a partir do verso 20. O Senhor Jesus fala assim, João 17, a partir do verso 20: não rogo somente por estes, digo os discípulos, os apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra. Oro por toda a igreja. Para quê? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Qual o propósito do Senhor Jesus transmitir a glória que o Pai deu a ele? O propósito é para que sejam um, como nós o somos, e eu neles, em tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. O apóstolo João, no início dessa carta, fala que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, na pessoa de Cristo. E qual foi o propósito da manifestação da glória de Deus para o mundo? O Senhor Jesus disse: para que a igreja seja aperfeiçoada na unidade. Não que crentes individuais cresçam em santidade, sim, claro, também, mas sobretudo que cresçam juntos, em unidade, passem a ser um. Meus irmãos, eu lhe pergunto: você sente prazer na companhia dos irmãos? A igreja do Deus vivo é o seu deleite? Essas pessoas que estão aqui são as pessoas que você admira, que você quer estar perto? E eu não falo apenas um ou outro, eu falo toda a igreja, todas elas, até aquelas pessoas que você não tem uma aproximação natural. Essas pessoas aqui são alvo de suas preocupações? Ou você tem desprezado os irmãos da fé? O salmista disse o seguinte no Salmo 16, verso 13, ele fala: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tem todo o meu prazer. Meu prazer, diz o salmista, é estar com os santos da terra, com a igreja do Deus vivo. Eles são os notáveis, os que saltam aos meus olhos. É com eles que eu quero estar perto e habitar. Quero viver em união com eles. É um apelo. Você quer completar a alegria de Cristo? Você quer ver Cristo feliz, satisfeito com a sua igreja, vivendo consistente com os benefícios que fluem da cruz? Aprendam de uma vez por todas a viverem em união. Mas qual o remédio? Nosso terceiro ponto: como é possível cultivar essa união? Meus irmãos, temos duas considerações aqui. A primeira coisa é uma consideração em relação à natureza dessa união. A união que o apóstolo Paulo propõe aqui é uma união real, é uma união profunda, não é uma união superficial. Veja o que ele fala no verso 2: completai a minha alegria, de que maneira? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo fala à igreja dos Filipenses: tenham uma união verdadeira,
íntima em todos os sentidos. Existe um tipo de união que é uma união de conformidade imposta. Uma união meramente formal, uma união um pouco artificial, mas que não desce para o coração. Às vezes vemos isso nas criancinhas. As criancinhas gostam de brigar umas com as outras. Facilmente estão puxando os cabelos umas das outras e brigando, cheio de divisão, por bobagem. E às vezes o pai ou a mãe precisa ser enérgico e falar: parem de brigar, pronto, acabou. E as crianças, com medo de apanhar ou das consequências, param de brigar, aceitam a exortação do pai, ficam caladinhas. E aparentemente conquistamos uma união ali, mas é uma união imposta, não é uma união verdadeira. Basta surgir uma nova situação, no caso das crianças, um novo brinquedo, geralmente, é a causa da contenção, para as disputas recomeçarem, as brigas recomeçarem. E daqui a pouco estarem se atracando de novo, e precisa novamente de novo impor a unidade, para que eles parem de brincar, parem de brigar. É válido, não necessariamente é errado isso, mas a unidade verdadeira que almejamos não é essa unidade artificial, imposta. Poderíamos, em certas situações, considerar a igreja numa situação de briga na igreja, simplesmente chamar as partes e falar: parem com isso, deixem disso, para com a fofoca, para com a briga, para com a discórdia e vamos viver em unidade. As pessoas simplesmente calam suas bocas, param com as ações, mas não mudam o coração. Às vezes é necessário isso para dar alívio à situação. A situação já é tal que precisamos impor uma unidade, mas o que o apóstolo Paulo roga aqui é para uma unidade verdadeira, que eles sejam unidos de pensamento, de amor, de afeição, unidos de alma, sejam como uma só alma, como se fossem uma só pessoa, tendo o mesmo sentimento. É isso que o apóstolo Paulo requer aqui. A questão é que o nível ou o grau da nossa unidade não é medido pelo nosso comportamento externo meramente, mas o nível ou a maturidade ou o desenvolvimento da nossa unidade, ela é medida sobretudo no coração, pela nossa atitude, pela nossa disposição de alma, forma de pensar e afeições. Ah, se conseguíssemos que os nossos filhos entendessem isso, que eles devem se amar, que eles devem compreender quão precioso é ter irmãos e irmãs, ter outras criancinhas para brincar, que não são isoladas. Se pudéssemos fazê-las compreender verdadeiramente a unidade que eles devem experimentar, então talvez não brigassem mais. E é isso que o apóstolo Paulo pede: completai a minha alegria, ter uma unidade verdadeira. Vocês precisam ter pensamentos comuns, interesses mútuos, sentimentos em comum, serem unidos de alma. O apóstolo Paulo não está dizendo que todo mundo tem que ser igualzinho. Cada pessoa tem seus dons, suas individualidades, suas personalidades. Cada pessoa foi capacitada por Deus de uma maneira, de modo que há diversidade no corpo, e o Senhor ordenou que fosse assim. Mas o corpo de Cristo precisa compreender que é um só corpo. E sendo um só corpo, deve ter um só pensamento, e um só propósito, e um só amor. O apóstolo Paulo não fala, pelo menos nesse versículo, que pensamento é esse, que amor é esse, que propósito único é esse que a igreja deve ter. Mas o contexto da carta deixa claro, não é? O que deve unir a igreja é o próprio Evangelho. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pensem todos no Evangelho. Aprendam, como eu, a viver para Cristo. Aprendam, como eu, a não se importar com as condições externas, contanto que o Evangelho avance e progrida nessa sociedade. Pensem em termos do Evangelho, todo mundo. Sintam o mesmo amor,
Sejam todos apaixonados por Cristo, ao invés de apaixonados por si mesmos, buscando seus próprios interesses acima de tudo. Tenham todos uma visão da pessoa de Cristo acima de tudo. Tenham sobre todos as cabeças o mesmo jugo, que é o jugo de Cristo. Quando era preciso arar a terra, colocava-se bois, talvez em pares, 2, 4, colocava-se um jugo sobre o pescoço do boi, um objeto de madeira que unia os dois animais para que eles andassem juntos na mesma direção e assim pudesse conduzir em linha reta o carro de arar. Se há divisão de interesse, de pensamento, de amor, então há jugo desigual. Um quer ir para um lado, um quer ir para o outro, um quer ir mais depressa, outro quer mais devagar, um quer parar para comer. Não tem o mesmo propósito, não estão alinhados num só interesse. O apóstolo Paulo fala então, tem o mesmo jugo, pensem a mesma coisa, estejam todos olhando para o mesmo alvo, que é ver Cristo, o nome de Cristo ser exaltado, o nome de Cristo ser proclamado e glorificado, para ver que todo joelho se dobre e confesse que Cristo é o Senhor. Assim, então, quando todos estiverem amando a Cristo, pensando em Cristo, buscando as coisas de Cristo e a sua graça, então estaremos experimentando verdadeira união. Caso contrário, estamos experimentando carnalidade. Se há, meus irmãos, desunião, à luz do que o apóstolo Paulo tem a nos dizer, o primeiro passo, ou o primeiro remédio, então é questionar ou sondar o nosso próprio coração. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa de Cristo, acima de tudo? Ou estou aqui por outros motivos? Existem muitos motivos que podem levar uma pessoa a vir à igreja. Motivos sociais, financeiros, status, tradição, por hábito, pressão de alguém. Existem vários motivos, os mais variados, que podem explicar por que alguém frequenta ou é membro de uma igreja. Porém, existe apenas um, então somente um motivo, que é um motivo legítimo, que é a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nos une. Então, se há desunião, devo sondar o meu coração. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses no capítulo 3, verso 1 e 2, o seguinte, ele fala: portanto, sede ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Tem o mesmo pensamento, qual? Pensamentos do alto, pensamentos celestiais. Por quê? Porque é lá que Cristo vive. Tenham suas afeições postas em Cristo. Se há desunião, então há mundanismo e carnalidade. Não há pensamentos celestiais, mas há pensamentos terrenos, há cogitações terrenas. E esse é o primeiro remédio: sondar o nosso coração, para saber por que estamos aqui e corrigir. Se com sinceridade, pelo auxílio do Espírito, identificamos um problema nessa área, devemos então corrigir, com fé e arrependimento, se arrependendo dos pecados, da hipocrisia, do interesse, e crendo no Evangelho, e redirecionando a nossa vida para buscar a pessoa de Cristo. Mas há um outro remédio aqui que talvez é o principal, pelo menos nesse contexto, que o apóstolo Paulo menciona. E ele menciona nos versos 3 e verso 4. Ele diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. O segundo remédio para tratar do problema da desunião é prescrever em doses cavalares, em doses intensas,
a virtude e a graça da humildade. Meus irmãos, o oposto da humildade é a soberba, e é isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Essa expressão partidarismo ou vanglória é uma expressão que fala, nada façais por soberba. É uma expressão, partidarismo e vanglória são expressões do pecado, da soberba e do orgulho. Partidarismo é ter uma ambição particular, uma ambição partidária, é buscar os interesses pessoais do seu partido, do seu grupo, que desconsidera o interesse maior, o interesse da comunidade, o interesse da igreja, o interesse dos outros, apenas interesses do seu grupinho. Vanglória, por outro lado, é uma busca ou uma avaliação exagerada, ilusória e vã do seu próprio valor. Fazer as coisas por vanglória é fazer coisas achando que você é demais, que você é incrível, buscando o seu próprio interesse. E vanglória quer dizer, é uma glória vã, é vazia, é ilusória, não tem nada. Se você está fazendo as coisas por vanglória, você está buscando a sua própria glória, e essa glória não existe, porque você é soberbo. Não faça nada por soberba ou por orgulho, achando que você é demais, mas tenha humildade. Meus irmãos, a soberba talvez seja a causa número 1 das divisões na igreja. A maioria das pessoas que frequentam a igreja, uma igreja que prega o evangelho, é porque elas amam a Cristo. Claro que é o trigo no meio do joio, é o joio no meio do trigo. Mas aqueles que amam a Cristo estão aqui pelo evangelho. Mas mesmo aqueles que foram lavados e regenerados pelo Espírito Santo, ainda tem pecado na carne. E às vezes ainda tem soberba, ainda tem orgulho, ainda tem vaidade. E é isso que causa divisão. O Spurgeon, o pregador, ele disse que o orgulho é a mãe de toda divisão. O puritano Jeremiah Burroughs, ele disse o seguinte: corações orgulhosos apenas irão se envolver ou se juntar em coisas que dizem respeito a si mesmo, mas o coração humilde e baixo irá se juntar a tudo aquilo que envolve a Deus, sua glória e o bem do próximo. E por isso a divisão. O soberbo não tolera ser questionado, não tolera ter a sua opinião rebaixada, descartada. O soberbo ou orgulhoso acha que os seus problemas, suas próprias necessidades, os seus próprios interesses são os mais importantes na igreja, que ele é digno de toda atenção. Um homem orgulhoso deseja ter toda a atenção, ele quer estar debaixo dos holofotes, ele aprecia os louvores, os elogios. Por outro lado, ele rechaça qualquer tipo de exortação. O soberbo não aguenta ser repreendido, não baixa a cabeça. Jeremiah Burroughs disse que a soberba é o capitão de todos os motins, de toda divisão e de todas as perturbações entre nós. Ele é aquele que vai à frente, carregando as tochas e as lanças e provocando todo tipo de perturbação no meio da igreja. É o soberbo. A soberba está constantemente preocupado com os seus sentimentos. A soberba, diz o Provérbios, precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. E podemos parafrasear dizendo que a soberba precede as divisões da igreja. E aqui está uma dica para as mães que querem tratar o problema de divisão entre os seus filhos. Se você quer tratar verdadeiramente o problema de divisão ou de briga entre os filhos e os irmãos, trate nesse ponto da soberba que está no coração da criança, que quer tudo para si, que tudo é meu, meu, meu. É soberba, é pecado. E devemos tratar, se queremos a unidade verdadeira, nesse nível, controlando a soberba das crianças, pela força do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo fala: nada façais por partidarismo ou vanglória. Mas de que maneira então vocês devem agir? Por humildade. Esse é o remédio número 1 para tratar as divisões da igreja.
Contrária à soberba, a humildade é aquela graça que leva a uma consideração simples e modesta da sua própria pessoa. Ela não é o outro extremo. Não significa que o humilde se rebaixa, se pisa e se penitencia e ajoelha no milho. O humilde, ele tem um discernimento modesto, como fala em Romanos 12:3. Porque pela graça me foi dado, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso é ser humilde, é ter uma avaliação moderada de si mesmo. E a humildade, meus irmãos, atrai. Contrária à soberba que separa, que traz divisão, a humildade une, ao invés de afastar. A soberba separa de Deus. Tiago disse que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele está com os humildes, mas o soberbo, ele os conhece de longe, diz o salmista. Deus está separado do soberbo, mas está próximo do humilde. E o mesmo se aplica na relação com os irmãos. A soberba divide, mas a humildade une e atrai. De que maneira? Aqui vem o texto potente. Considerando cada um, uns aos outros, superiores a si mesmo. Você quer saber se você é humilde? Você quer saber se você tem essa graça desenvolvida? Aqui está o teste. O apóstolo Paulo coloca de forma bem prática. Você considera uns aos outros superiores a si mesmo, cada um superior a você mesmo? O que isso significa? Significa que você é o menor de todos aqui. E quando você entra aqui, você fala: estou chegando como Mefibosete, aleijado do pé, para sentar no meio de príncipes. Que você enxerga seus próprios defeitos, mas que você estuda as excelências e qualidades dos outros. Que você não despreza os irmãos, mas é perdoador e benigno. Que você procura aquilo que é excelente nos irmãos, mas você não é arrogante. Que João Batista disse a Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. É também a atitude que devemos ter uns para com os outros. Convém que meus irmãos cresçam e que eu diminua, que eles se tornem cada vez mais superiores a mim. Moisés era o homem mais humilde que já viveu, além de Cristo, diz a palavra. E ele disse: que todos sejam profetas, que todos tenham os mesmos dons. Não sinto inveja, não sinto competição, mas quero dar a honra a cada um. Meus irmãos, a humildade é a expressão do verdadeiro amor cristão. O amor é o cumprimento da lei. E se você quer viver em amor, você tem que viver em humildade. O apóstolo Pedro disse: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor une. O amor não fica considerando as picuinhas e os pecadinhos e as falhas dos irmãos, mas releva, é benigno. A humildade é severa consigo mesma, mas é perdoadora para com o próximo. Diz o apóstolo Paulo em Coríntios que o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a humildade é a expressão do amor. Se você sente amor verdadeiro, isso vai se materializar em um relacionamento humilde uns para com os outros. Você vai considerar os interesses dos outros acima dos seus, verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você busca o interesse dos irmãos. Você se coloca a serviço para ajudar os irmãos e não apenas buscar os seus próprios interesses. Você não é interesseiro. Você não vai se envolver apenas naquilo que você vai obter algum benefício pessoal, mas você se envolve ou se coloca à disposição para o serviço uns dos outros. Um humilde pensa: de que modo posso servir ao meu irmão? Isso, só assim, meus irmãos, teremos verdadeira unidade. Meus irmãos, em conclusão,
Eu diria que aqui está o teste para provar o caráter do nosso cristianismo. Às vezes nós testamos o nosso cristianismo meramente pela ortodoxia doutrinária. Compreendemos a fé reformada, somos ortodoxos, confessionais, subscrevo integralmente aos padrões de fé de Westminster, guardo o dia do Senhor. Meus irmãos, é muito fácil convencer alguém, em certo sentido, da importância de guardar o dia do Senhor. É fácil demonstrar a doutrina da eleição, se a pessoa for humilde, reconhecer que a palavra de Deus é a palavra de Deus, não tiver os seus próprios preconceitos, a palavra é clara, é fácil demonstrar. Relativamente, é muito difícil se humilhar para viver em sujeição uns para com os outros. O caráter do seu cristianismo está aqui. De que modo você se relaciona com seus irmãos? O apóstolo João disse: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Se você despreza alguém aqui, se você se acha superior a alguém aqui, você ainda está em trevas. E o seu cristianismo deve ser examinado. Eu lhe pergunto, meus irmãos, em último lugar, de forma bem direta, para você se examinar: existe alguém aqui que você não tolera, que você tem antipatia, que você despreza, que você preferiria que aquela pessoa, na verdade, congregasse em outra igreja? Seria melhor se aquela pessoa não estivesse aqui. Que você evita a companhia. Existe alguém, pelo menos um, que você vai estar vivendo em desunião? Então, ouça o apelo do apóstolo Paulo. Ouça o apelo do Senhor Jesus Cristo, por tudo que é mais sagrado, pela sua experiência do Evangelho, pelo amor que você tem para a alegria dos seus pastores e, sobretudo, do pastor de pastores. Aprenda a viver em união e perdoe, e busque reconcilie. Aprenda a honrar uns aos outros, a falar bem uns dos outros. Aprenda a respeitar uns aos outros, a tolerar, a suportar. Não com fofoca, não falando mal no WhatsApp, ou seja lá o que for, uns dos outros. Mas falar bem uns dos outros, honrar e fomentar a união em Cristo. É isso que significa viver dignamente do Evangelho de Cristo. Que o Senhor opere em nós essa verdadeira união. Que a nossa igreja seja conhecida, acima de tudo, pelo amor que temos uns para com os outros, pela união que temos em Cristo Jesus, porque vivemos consistentemente com a fé ortodoxa, reformada, puritana que proclamamos, em união uns para com os outros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.